Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, vamos chegando, família. Todo mundo bem? Vamos chegando à nossa casa, ao nosso barquinho. Sejam muito bem-vindos todos. Boa noite, Mônica Moreira. Tudo bem, querida? Boa noite, Flávia. Boa noite, Lívia. Boa noite, Elô. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Marisa Balim, boa noite, Renata. Boa noite, Simonei. Que coisa boa, meus irmãos. Vamos chegando aqui juntos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Dulce, Ângela. Boa noite, Ivan. Um abraço. Boa noite, Pamela. Boa noite, Rossana. Boa noite, Tina e Paulo. Boa noite, Juju. Boa noite, Silvana. Sejam todos bem-vindos, viu? Aparecida, Marluce. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Denise. Como é que vocês estão, meus irmãos? Todo mundo tá bem? Boa noite, Érica. Boa noite, Bigail. Primeira vez aqui, seja bem-vindo, querida, viu? Receba o nosso abraço. Boa noite, Alê. Boa noite, Mariana. Maiana, boa noite, doutora Mari, Denise, coisa boa, meus irmãos. Obrigado pela presença de todo mundo. Dona Alzira, beijo pra senhora. Oi, Andréia, Regina, boa noite. Que coisa boa, meus irmãos. A gente tá aqui de novo, né? Reunidos aqui em mais uma navegação. Hoje muito feliz, né? A gente começou na semana passada esse livro bendito, abençoado, que é o Jesus no Lar, e hoje a gente dá continuidade, né? Continuidade a essa lição, continuidade a esse privilégio que nós estamos tendo, né, de estudar esse livro juntos aí, que fala sobre a época em que Jesus fazia o culto ali na casa dos discípulos, né? E a lição de hoje é preciosa também, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? E obrigado pela presença de todo mundo. Devagarzinho a gente vai chegando, devagarzinho a gente vai se conectando. Então, recebam o meu carinho, o meu abraço, independente da forma como você chegou hoje. Eu espero de coração que quando sair você possa estar melhor. Que Jesus possa passar no teu lar, possa te visitar, possa te envolver, possa te abraçar, viu? E apenas coisas boas restem no teu coração. Tá bom? Meus queridos, foi tudo bem, né? Ah, faltou eu na Casa da Caridade. Então, Caiane, eu estava viajando a trabalho, querida. Não pudemos estar. Mas não faltará oportunidade. Semana que vem, a Mayra tá com a gente, né? Eu falei para ela que compra passagem pro barquinho. Não vou convidar, não. Então, ela quis comprar. Semana que vem ela tá com a gente, né? E é isso aí, gente. Independente da forma como a gente chegou aqui hoje, a gente aqui hoje recebe a cura, né? A cura no sentido de ter identificado pela espiritualidade amiga, por Jesus, né? Aquilo que a gente está necessitando. Se é uma palavra que reinicia, se é um estado de ânimo, né? Eu tenho certeza que a espiritualidade nos visita nesse instante, né? E prepara aí o nosso coração com muito carinho para a lição de hoje, né? Então, vamos começar? Vamos começar aí a nossa noite, tá legal o som para vocês? Qualquer coisa vocês falam, tá bom? E vamos lá, meus irmãos. Acho que todo mundo já separou aí uma aguinha, né? Então, nesse instante, a gente fecha os nossos olhos, a gente agradece a Jesus. Uma vez mais a gente poder estar aqui reunidos. O nosso coração se acalma, o nosso pensamento se acerena. O nosso ser se abre,
para as sementes que nessa noite serão depositadas. Obrigado, mestre amigo, por nesse instante visitar a nossa casa. Obrigado, mestre amigo, por nesse instante nos dar o privilégio da tua palavra. Mestre Jesus, que nessa noite, uma vez mais, eu possa ser um instrumento simples, que a minha vaidade, que o meu orgulho não atrapalhe a mensagem dessa noite, que a minha limitação também, intelectual, espiritual, não seja obstáculo para a tua palavra e que a espiritualidade amiga possa me auxiliar na melhor palavra, no melhor pensamento, a fim de que todos nós nessa noite aprendamos juntos, lado a lado, com o teu evangelho, com a tua lição, Senhor. Obrigado, que assim seja. Como Zaqueu, eu quero subir e o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. E entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Que assim seja, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, boa noite a todos. Vamos chegando a nossa família do barquinho. Como é que vocês estão, queridos? Como é que passaram de semana? Espero que tenham passado todo bem. Um beijo para todo mundo que está aí, que está chegando agora. Para quem chegou hoje pela primeira vez, sintam-se em família, viu? Sintam-se abraçados. E é isso aí, meus queridos. A gente está tendo alegria aqui, né? De completar quase 5 anos. A gente completa agora em março. 5 anos de barquinho, né? E é um verdadeiro privilégio ter navegado durante todo esse tempo ao lado de vocês e continuar nessa navegação, né? Até quando Deus achar que a gente deve continuar, né? E meus queridos, um beijo para todo mundo, viu? Um beijo para quem tá chegando aí, um beijo para quem tá assistindo essa live depois, que muita gente não pode, né? Então a gente só agradece. De qualquer forma, independente de estar ao vivo ou não, nosso coração se conecta, viu? Então, só agradecer mesmo, do fundo do coração, tá bom? Vou pedir licença a partir de agora para a gente poder desligar os comentários, para poder se conectar um pouquinho mais, tá bom? A essa live sem que a gente se distraia, né? E eu falo isso por mim, porque o TDAH aqui é difícil. Mas vamos lá, meus irmãos. Hoje, então,
nós estamos dando continuidade, né, à lição de número 2 do livro Jesus no Lar, né? Então, se você perdeu a live da semana passada, não tem problema. Depois você vai lá no YouTube que fica salvo, né? Qual que é a vantagem do YouTube? Você não assiste ao vivo, mas, por exemplo, você pode assistir enquanto você está ali lavando a louça, fazendo um almoço, ou no momento em que você deita ali à noite no final do trabalho, né? Você pode acelerar se você achar que eu falo muito devagar. Então, dá para organizar nisso, né? E a vibração sempre chega, com certeza. Então vamos lá, meus irmãos, sem enrolação. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que se chama A Escola das Almas. E meu livrinho já está tudo riscado aqui, né? A Escola das Almas, né? Então, o capítulo anterior, só recapitulando, a gente começou no culto cristão no lar, onde Jesus falava sobre a importância, né, da gente ter o culto do Evangelho no lar. Esse livro que traz, sintetizado ali em 50 lições, um pouco do Evangelho que Jesus fazia com os discípulos, né, na casa de Pedro ali, para poder se conectar com Deus e poder sair cumprindo a missão da pregação e de tantas outras coisas que eles tiveram que enfrentar, né? Então vamos lá, eu vou ler o capítulo completo, tá? Ah, lembrei de um detalhe. Para quem é de Franca, né, lá na Idefran, o pessoal fez uma promoção. Então se você chegar lá e falar assim, ó, eu sou do barquinho do Gibele, então se eu gostaria de comprar o livro Jesus no Lar na promoção, né? Eu dei uma chorada lá, falei para ele, falei assim, ó, se vocês quiserem, né? Pelo amor de Deus, não ganho nada com isso, né? Quem ganha com isso é você, né? Mas se você quiser chegar lá e pedir o livrinho, tá na Idefran, aqui em Franca, pode pedir que vai ter um desconto quem é do barquinho. Se você às vezes está apertado financeiramente, eu deixei o link nos meus stories do livro, né, aí gratuito, que você pode acompanhar pela internet, tá bom? Mas quem puder, compre o livrinho, é bom que você faça as suas anotações ali durante a live, né? A gente vai falando aqui, você vai com o livrinho, anotando as coisas que você acha que faz sentido para você, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. A Escola das Almas. Todo mundo pronto? Então bora começar. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou, inquieta: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona, acrescentou. Matrona era a sogra, né? Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Então ela estava reclamando, né? Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. Que é Jesus falando. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Jesus perguntou. E a interpelada respondeu: Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão a cru à mesa? Disse Jesus. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual.
O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? Jesus falou. A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do descuidado e confiante. Acontece o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Pronto, né? Essa é a lição de hoje, a escola das almas. E eu sei que num primeiro momento essa lição tem muita palavrinha, ela tem muita figura de linguagem, ela tem muita metáfora, né? Jesus, ele era tão sábio, né, que ele utilizava do universo do seu interlocutor, né, de quem estava conversando ali com ele, para poder explicar coisas grandiosas. Então, vamos trazer essa lição para a nossa realidade, né? Vamos entender a conversa de Jesus ali com a sogra de Pedro, né? Pedro que estava ali em casa com os apóstolos, com a sogra, com a esposa. Então tinha todo aquele contexto de ambiente familiar, né? Então, a lição de hoje, né, chamada A Escola das Almas, o próprio título já tem uma lição. O que é a Escola das Almas? Onde fica a Escola das Almas? Se tivesse uma pergunta para você que está aí do outro lado, onde fica a Escola das Almas? A Escola das Almas fica no nosso lar. Não é no nosso lar do filme, não. É no nosso lar, a nossa casa. A nossa casa é a escola que prepara o nosso espírito para o mundo. É como se fosse ali o maternal primário, né? E depois a gente sai para o mundo ali, que é o ensino fundamental ou até a graduação. Mas a escola inicial é o nosso lar, é a nossa casa. É ali, naquele contexto, que a gente está com os grandes professores, que se unem a nós pelos vínculos de amor, mas também pelos vínculos, muitas vezes, de ódio. Então hoje a gente vai falar bastante de família, hoje a gente vai falar bastante de afetos, desafetos, né? Como lidar com isso, né? Então, bora lá. Então, eu vou lendo, né, a lição e a gente vai comentando. Então, o que estava acontecendo lá? Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do mestre, comentando os sagrados textos. Estava todo mundo ali em volta de Jesus. Os domésticos de Simão, o que é isso? A família de Simão Pedro. Estava todo mundo ali, ouvindo Jesus, que já tinha pego as escrituras na mão. Lembra que no finalzinho do último capítulo ele pegou as escrituras e ia começar a ler? Então aqui ele estava já lendo as escrituras e já estava comentando Moisés, Isaías, né? E aí quando ele terminou de falar a lição, quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta:
Então ela estava ouvindo Jesus falar. E Jesus falava tão bonito, Jesus explicava, mas à medida que ele falava, ela ia ficando mais ali incomodada na cadeira. E parece que eu consigo visualizar a velhinha, mãe ali de Pedro, inconformada, porque ele falava umas coisas bonitas, amar o inimigo, olhar os pássaros do céu, e ela falou assim, gente, mas não é possível, como é que eu vou amar o inimigo? Como é que eu vou ter carinho por quem não gosta de mim? E ela inquieta daquele jeito, e aí ela não aguentou. E quando ele terminou de dar a última palavra, ela já se levantou e falou assim, Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Ela disse de forma muito respeitosa, mas ela estava ali inconformada. O que vem a ser a nossa vida no lar? Em outras palavras, quando ela questiona o que vem a ser a nossa vida no lar, o que ela queria perguntar? Por que eu nasci nessa casa? Por que me puseram aqui nessa casa? E cá para nós, né? Quando a gente pergunta um porquê, principalmente para Deus, nunca está relacionado a algo bom, não é? Alguém já chegou e falou assim, nossa Deus, mas por que eu sou tão feliz? O Senhor foi me escolher para ser tão feliz. O Senhor me escolheu para vir nessa família maravilhosa, Deus. Por que o Senhor escolheu eu? Oh, meu Deus, por que eu ganhei na Mega Sena no final do ano? Oh, meu Deus, por que o Senhor me deu um filho tão inteligente, que não dá um pingo de trabalho, não tem nenhum vício? Por que desse marido bonito que eu tenho, essa esposa maravilhosa? Alguém já perguntou para Deus isso? A gente faz o contrário. A gente só pergunta, só questiona quando a gente está inconformado. Ou quando a gente não está compreendendo, está meio revoltado. Então ela pergunta, né? O que vem a ser a vida no nosso lar? Por que eu nasci nesse lar? Né? E aí Jesus olhou para ela. Contemplou Jesus significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E ela acrescentou. Então, quando ela perguntou assim, Jesus, o que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus parou e começou a olhar para ela com respeito, né? E esperou que ela acrescentasse. Mas o que ela está querendo perguntar com isso? E aí ela falou. Aí ela falou assim, a gente começa a tarefa. O que é a tarefa? A vida conjugal, a vida em casa, com a família, com os filhos. No começo, Jesus, é entre flores. E depois a gente encontra pesada colheita de espinhos. No começo é promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então aqui a gente já começa a entender Jesus ouvindo a sogra de Pedro como um psicólogo que ele era, ele já começou a entender que, na verdade, a queixa dela era com relação às relações de família. Falando assim que no começo, olha, quando eu casei com esse homem, que era o marido de Pedro, mas era um homem romântico, me trazia aqui chocolate, chegava cedo em casa, cantava para mim. Hoje em dia o único barulho que sai dele é ronco de noite. Que chocolate não traz nada. Quando eu compro uma caixa de bombom, ele come tudo sozinho, né? Quanta gente passa por isso nos relacionamentos, nos casamentos, nas vivências, e ela estava ali dizendo. Por quê? Por que no começo tudo é paz e depois surgem os dissabores? Né? Ela estava desiludida, né? Então, talvez fosse por essa questão do relacionamento com o marido. Talvez ele não fosse mais como era antes, né? E aqui a gente entra no nosso primeiro assunto da noite de hoje. Lembra que a gente vai trazendo as lições de Jesus para nossa vida, senão não tem sentido a gente ficar só lendo, né, e entendendo o que Jesus quis dizer sem aplicar no cotidiano. Então vamos pensar assim, sinceramente, tá? Quantos de nós que estamos aqui ouvindo a live, né, nesse barquinho de hoje, estamos casados por conveniência? Estamos juntos com o nosso parceiro porque assim, você acorda e fala assim, quer saber? Ruim com ele, pior sem ele. É melhor ter um velho nem que for para brigar, não é?
Pois é. Por que será que os relacionamentos se tornam assim? Claro que a gente sabe, né? Como a gente já trouxe aqui numa live específica sobre relacionamento, né? Que há múltiplas formas de casamento diferentes, trazido pela própria literatura espírita, né? Tem casamento que é acidental, que você encontra alguém por acaso, é atraído ali por uma questão de atração física, mas não tem vínculo nenhum, então esses espíritos vão ter dificuldade de viver juntos. Tem casamento que é provacional, que um tá com o outro para aprender a amar, porque tiveram tantos desafetos na vida passada, em outras existências, que Deus aproveitou o mecanismo da reencarnação para colocar como marido e mulher para ver se dessa forma eles se entendem. Ah, Eduardo, esse aí é o meu, tenho certeza absoluta, porque esse homem não aguento ele. Essa mulher aqui, ó, depois de tantos anos de casamento, implica com tudo. Esse o meu é provacional. Às vezes, não é. Às vezes é só a forma como a gente deixou de conquistar, como a gente deixou de fazer pequenos gestos, né? De agrado, de carinho. A gente deixou de conquistar, de escolher estar, né? Então, eu converso com muitos casais, sabe, gente? E a gente percebe, né, que os casais, o que faz com que eles permaneçam juntos, são duas questões principais. A primeira delas é quando um tem muito orgulho do outro. Sabe? Orgulho mesmo. Olha, eu adoro a forma como ela lida com as questões da família. Eu adoro a forma como ele trabalha. Eu adoro a forma como ela se esforça. Eu adoro ver ele lavando o carro, cozinhando, cuidando dos filhos. Adoro a forma como ele fala. No momento em que a gente perde o orgulho um do outro, é o primeiro passo para a perca do encantamento. Então, em que momento que eu deixei de admirar a pessoa que está do meu lado? Em que momento que essa pessoa se tornou apenas mais uma? Será que de fato ela mudou o comportamento? Ou será que eu acostumei o meu olhar e deixei de fazer coisas simples, como por exemplo, nossa, seu cabelo está bonito hoje. Nossa, você ficou tão bem nesse vestido. Nossa, assim, faz tempo que eu não te falo. Mas assim, eu te agradeço tanto por tudo que a gente já viveu junto, né? Às vezes eu fico imaginando casais com 10, 20, 30, 40 anos de convivência, palavras simples, né? Que não são ditas. Ah, Eduardo, mas eu não falo, eu tenho vergonha. Não, tudo bem. Tem pessoas que a linguagem do amor não é a palavra. Mas a gente pode dizer que ama de outra forma. A gente pode fazer um agrado. A gente pode comprar um presente, a gente pode passar um tempo com a pessoa. Formas de amar que demonstrem que, oi, eu estou aqui, eu ainda estou aqui. Faz 10, 20, 30 anos a gente já teve filho, já teve neto, mas sabe aquela menina que você beijava no banco da pracinha? Ela ainda existe aqui dentro desse corpo velhinho. Eu sei que as rugas já aparecem, eu sei que os cabelos já não são como eram, já tem um branco, mas ela ainda existe. E ela ainda escolhe se apaixonar por você, ou ele ainda escolhe se apaixonar por você. Falo ela aqui porque a grande maioria que é mulher que assiste, né? Mas é para os dois, tá bom? Isso a gente precisa reacender, né? Então, retomando, eu acho que o orgulho é importantíssimo. A gente reacender o orgulho com o nosso parceiro. E o segundo item mais importante é o crescimento. Quando estar ao lado do outro me desperta a melhor versão. Eduardo, sabe? É incrível, mas depois que essa pessoa entrou na minha vida, eu percebi o quanto que eu cresci. Que eu quis ter vontade de traçar planos, eu era uma pessoa que não me importava com nada, ou era uma pessoa que não tinha um olhar para Deus, era uma pessoa que vivia apenas para coisas materiais, ela me espiritualiza. Mas também o contrário pode acontecer. A gente vê acontecer com muita frequência, né? Pessoas que têm uma luta danada para poder, por exemplo, frequentar um templo espírita, uma igreja católica, porque o marido implica, porque não quer ir, também não quer que a pessoa vá, né? Então,
são situações que a gente precisa de fato olhar, né? Até que ponto eu consigo viver dentro de um relacionamento sacrificial, sem que isso se torne nocivo e tóxico para mim mesma? Até que ponto, né, eu consigo dialogar e sugerir ao meu parceiro que eu gostaria que tivesse uma mudança de comportamento, que eu gostaria que fosse mais respeitado, mais respeitada, né? Então, isso é muito importante. E talvez nesse instante, voltando à lição, a mãe de Pedro estivesse chateada. Porque, poxa, imagina só, se hoje a gente ainda vive num mundo que é machista, imagina há 2000 anos atrás. A mulher não tinha voz nenhuma. A mulher nem era considerada, não é? E então, talvez naquela indiferença afetiva, ela estivesse se sentindo mal, não é? Mas talvez também ela tivesse desiludida, perguntando por que ela estava naquele lar, porque ela tivesse dificuldade de se relacionar com os filhos. O temperamento de Pedro não era fácil, não, gente. Quem está assistindo a série The Chosen aí, dá para perceber, né? O bichinho era cabeça dura. E de repente os filhos cresceram, tomaram os próprios rumos, a criança obediente se tornou o adulto que é dono de si, e aí vem a pergunta de toda mãe: será que eu fiz o meu papel bem feito? Né? Eu acho que não tem uma mãe que não se pergunta isso. Será que tem? Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A culpa de não ter sido boa o suficiente. Sabe que também é comum, às vezes eu conversar com algum casal, às vezes eu pergunto assim, né? Uma conversa casual, o que você gostaria que sua mãe soubesse? Ah, eu gostaria que ela soubesse que ela foi boa o suficiente. Não precisa ficar preocupada, né? Olha só que incrível. Às vezes a mãe fez de tudo, lutou, trabalhou, sacrificou, abriu mão dos próprios sonhos para que os filhos pudessem sonhar o deles e ainda está lá dentro assim, será que eu fui boa o suficiente? E o que está por detrás disso? Baixa autoestima. Aquela incerteza de uma sociedade que cobrava demais, que a mulher tinha que ser perfeita, tinha que cozinhar divinamente, tinha que dar uma educação formidável, tinha que ser a amante perfeita. Será que eu sou boa o suficiente? Olha só, não é? Esses fantasmas que assolam a alma de muitas mulheres. Então tem que ser olhado para isso, né? Então vamos continuar aqui, ó. E aí, depois que Jesus ouviu ela reclamar, chorar as pitangas ali, né, falando que no começo era flor, depois era espinho, ele então reparou que ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Então, se chorou, bateu, doeu, toma que é teu. É um ditado que a gente brinca, mas ele é real. Começou a falar do assunto, emocionou, tocou, aquilo está reverberando dentro de mim. E Jesus percebeu que aquilo estava reverberando dentro dela. E aí ele olhou para ela e falou assim, olha a lição. Começou a aula do mestre. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Começou a primeira aula. Então ele falou assim, ó, minha irmã, fica tranquila, que o lar é a escola da tua alma. Ali você está se habilitando, você está aprendendo devagarzinho para que você possa entender qual é a função da sociedade, da humanidade. Por que a gente está aqui? Começa no teu lar. Às vezes a gente busca soluções mirabolantes, estudando aqui, estudando ali, conhecendo a religião assim, conhecendo o país assim, mas está dentro do nosso lar, né? E é nessa escola, o lar, que a gente fica matriculado até aprender todas as matérias, meus irmãos. E vai repetir de ano quantas vezes for preciso, até a gente aprender a matéria. Que matéria? A matéria do perdão. Então, de repente, dentro do teu lar tem uma pessoa que é um desafeto durante 10 séculos. Mas eu venho
reencarnação e eu brigo com essa pessoa e a gente bate de frente e eu odeio e eu faço tudo para prejudicar, repetiu de ano. Vai voltar até aprender a amar. Não é? Aquela questão de até que a morte nos separe, eu conto ou você conta? Não existe até que a morte nos separe, não, meus irmãos. Até que o amor nos separe. Como assim, Eduardo? Até que o amor nos separe? É porque o amor permite que se vá. Então você separa não porque você deixou de se importar, mas você separa porque você se vê livre. Você cativou, foi cativado, deixou dentro do coração daquela pessoa algo de bom teu e levou algo de bom dela. Sabe o que isso significa? Você está pronto para ir. Está pronto para conhecer outro céu, outros pássaros, para voar. Isso é amor. Então não é até que a morte nos separe, até que o amor nos separe e a gente escolha voar. E o ódio? Até que o ódio nos separe, ódio é pior que Super Bonder. Se você odeia, você pode ter certeza que essa pessoa vai colar em você que nem Super Bonder. Até vocês aprenderem a ressignificar esse ódio. Por quê? Porque a lei é de amor. Simples assim. Porque todas as criaturas que foram criadas por Deus nasceram com um objetivo único: se tornarem um manancial de luz, de amor, a ser espalhado aí por onde quer que se vá. Né? Então, enquanto a tua alma não exalar um perfume do amor, não se tornar afetada ali pelos ódios, pelas ofensas, pode ter certeza, a gente vai continuar vindo com os nossos desafetos, né? Mas tem uma notícia boa para nós que ainda somos alunos pequeninos dessa escola das almas que é o lar, que é o mundo. Jesus é o grande professor, mas ele também envia para o mundo alunos mais experientes. Alunos que são mais Caxias ali. Na época da escola a gente falava o CDF, né? Que sentava ali na frente, sabia tudo, tirava 10 em tudo. De vez em quando a gente recebe um desses na nossa família. Então, eu me recordo aqui, por exemplo, se você assistiu o filme Nosso Lar, ou se você leu o livro, melhor ainda, né? Da mãe de André Luiz, que era um espírito já muito elevado, de altas esferas. E aí, quando André Luiz desencarna, ele fica lá uns 8 anos no umbral e depois ele vai para a colônia de Nosso Lar e tem um breve momento ali com ela. Por que breve? Porque ela já estava em outras esferas. Ela nem ficava ali mais. Né? Nosso Lar, lembrando que não é uma colônia das menos evoluídas ali, né? É um lugar bom? É bonito? É, mas vocês não têm noção do que é um lugar de espírito evoluído. Nem eu tenho. Mas a gente sabe que é muito além disso. E aí, nessa visita breve que a mãe de André Luiz faz para ele, ele pergunta: mãe, e meu pai? E aí ela fala assim: ô meu filho, seu pai? O seu pai ainda está nas zonas umbralinas. Seu pai ainda está no umbral. Tá lá, mãe? Tá. Mas tá com quem? Tá com 2 pessoas. Com aquelas 2 pessoas que ele se relacionou na última encarnação. Enquanto ele era casado comigo, ele tinha 2 amantes, né? E hoje, não é porque a pessoa morre que muitas vezes ela deixa de viver a paixão dela. Então ele ainda está vivendo essa paixão doentia, nas zonas umbralinas, com ele, com as 2 amantes. E ele vai ter o tempo dele. Nossa, mãe, é. Mas, André, não quero que você fique triste não, sabe por quê? Por quê, mãe? Porque logo eu vou reencarnar. Uai, mãe, mas o que tem a ver isso? Pois é, eu vou reencarnar e eu já pedi a espiritualidade maior e eles me autorizaram. Eu vou reencarnar para ter ele novamente como esposo. Então eu vou casar com ele e eu quero poder ajudá-lo. Entendi, mãe. Não, mas André, não vai ficar só nele, não. Eu também quero ajudar as 2 amantes. Como assim, mãe? Ele enganou a senhora a vida inteira com aquelas 2 mulheres, a senhora vai ajudar elas? Como que a senhora vai ajudar? Pois é, eu pedi para vir com ele como mulher dele
e as duas amantes a gente vai receber como filhas. Olha a grandeza do Espírito. Olha o quanto esse aluno na escola da vida está muito mais à frente do que a gente. O que a gente pensaria? Mas é trouxa. Além de ser traído e enganado, ainda vai cuidar dos outros, das amantes. Mas o que um espírito elevado pensa? É a oportunidade de ensinar o amor a 3 irmãos, de uma só vez. Percebe? Percebe que quando a gente evolui, à medida que a gente evolui, a gente deixa de negligenciar a oportunidade de amar. Olha a grandeza desse espírito, meus irmãos. E ela, muito provavelmente, reencarnou, recebeu ali as amantes do marido como filhas, orientou, guiou. Mas é claro, isso fala lá no livro também, que essa questão sexual desequilibrada, muitas vezes fomentada pelo comportamento do marido dela, ia trazer consequências na adolescente. Então, na adolescência delas, das 2 filhas. Então, o pai que antes era amante, agora é pai. É pai de 2 adolescentes que têm um comportamento sexual desregrado. Então, o pai que tem que enfrentar isso, causado muitas vezes por ele mesmo, não é? Olha a justiça divina atuando. Não é vingança de Deus, é justiça. Se você conduziu aqueles espíritos pro lado, se você conduziu aqueles irmãos para o lado do dissabor, para o lado do prejuízo das energias sexuais, agora você vai ajudar a reparar. Você vai ser pai e vai colocar ela no caminho, assim como você vai se colocar também. Olha a inteligência da engenharia de Deus. Percebe? Como que a gente jamais poderia pensar em algo tão bonito assim, de uma forma tão bonita de se redimir, né? Mas vamos voltar aqui. E aí continua. Aí, olha só, o que Jesus pergunta para ela. Por isso que eu falo, nossa, Jesus, ele tinha uma capacidade de entrar assim no âmago da pessoa. Ele identifica que a mãe do Pedro era uma excelente cozinheira, como todas na época, né? As tarefas do lar. E aí, entendendo que o universo dela era a cozinha, ele pergunta assim para ela: escuta, o que a senhora faz com as lentilhas, né? Que era lentilha, acho que todo mundo sabe, a gente come às vezes no final do ano no arroz, né? O que a senhora faz com as lentilhas antes de servir a refeição? O que a senhora faz? E ela não entendeu, mas respondeu: ué, eu levo elas ao fogo para que elas possam ficar cozidas, depois eu tempero para torná-las agradáveis ao sabor. Então aqui, a primeira coisa, Jesus não estava falando de lentilha. Não estava falando de lentilha. Ele usou o exemplo para que ela pudesse entender dentro do seu universo. Mas ali ele estava falando assim, se você faz isso com a lentilha, se você tem todo o cuidado de colocar ali para cozinhar na temperatura ideal, da forma ideal, se depois você vai e tempera, para só então você poder servir. Se você tem esse cuidado com a lentilha, por que você não tem o mesmo cuidado com as palavras? Por que você não faz assim como você faz com a lentilha, com o feijão, por exemplo, trazendo para o nosso universo? A gente escolhe o feijão antes de colocar na panela. Escolhe os melhores. Tira algum podrinho, tira alguma pedrinha, tira algum grão de outro vegetal que pode vir junto. Aí a gente coloca na temperatura certa, porque não pode pôr só no fogo alto, não é? Aí a gente tempera com um bom senso, para que o gosto se torne agradável. É isso que Jesus fala para ela, né? E aí ele insiste, se você vai servir um pão, você serve um pão cru na mesa? E ela fala, não, de forma alguma. Antes de entregá-lo para o consumo, eu coloco no calor do forno. E aí Jesus vai começar a lição dele, né? Agora vem a lição. Há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai.
O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Então ela falou assim, ó, o lar que você vive é como se fosse um forno muitas vezes. Se você divide o lar com espíritos que são desafetos, ele é o forno. Porque para que serve o forno, meus irmãos? Não é para amolecer o alimento? Então, muitas vezes na convivência ali entre os desafetos, a gente amolece o coração. Porque se não é o vínculo de sangue, muitas vezes a gente mata uma pessoa. Tem vontade de matar o meu irmão. Tem vontade de matar o meu pai. A gente às vezes tem essa vontade. Se não fosse o vínculo de sangue, a gente de fato faria. Mas o vínculo de sangue faz com que a gente respeite, ressignifique e dê uma nova chance. E amolece o coração. Então, quando divide o lar com desafeto, é o forno. Mas também pode ser o cadinho santo. O que Jesus fala sobre o cadinho santo? É lugar de afeto. É aquela pessoa que dentro da sua casa você recorre quando você está em intenso sofrimento. É o colo, é a pessoa que você sabe que sempre vai ter uma palavra boa, independente de estar te apoiando ou te puxando a orelha, ela vai saber fazer isso. Esses são as pessoas que vêm na nossa vida unidas pelo vínculo de afinidade, né? Então, é essa salada, né? E ele continua. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. Então, independente da ligação que você tenha com quem está ali dentro, é recurso de crescimento espiritual. Deus não erra. Você veio exatamente com as pessoas que precisava vir. Com os vínculos de afeto, com os vínculos de desavença que você precisava ter. O coração acordado, olha aqui a palavra de Jesus, ó. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Então o que ele está dizendo aqui, ó? O coração acordado. Se você está desperto, se você está prestando atenção no porquê que você está dividindo a existência com essas pessoas, você vai deixar de ter uma lamentação, uma raiva, uma ingratidão e dizer por que eu fui nascer nesse lar. Você vai deixar de ter isso para você ter o quê? As mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Você vai entender, você vai compreender que você foi inserido ali para se renovar, teu sentimento, teu espírito, ressignificar vínculos, né? Porque somente aí, olha o que Jesus fala, somente aí dentro do lar, dê encontro uns com os outros. Então, dê encontro não é ao encontro, dê encontro, ó, dê encontro. Uma mão foi de encontro à outra, bateu de frente com a outra, de encontro uns com os outros. Somente de choque, quando a gente choca uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Então, é preciso que muitas vezes tenha esse embate dentro do lar. Esses desafetos, essas desavenças, e desde que a gente esteja iluminado pela certeza de que eu não estou ali por acaso, e Jesus me dá paciência para lidar com essa pessoa, Jesus me dá serenidade, Jesus me inspira o silêncio quando ele precisa ser feito. A partir do momento em que eu queira desenvolver essas virtudes e aprenda a respeitar, sobretudo, a forma do outro ser, acontece a evolução, que é o propósito maior, não é? Tem uma frase que diz, né, que o amor é paciente. O amor é paciente, o amor tudo espera, o amor tudo crê. E de fato, por que o amor precisa ser aí? Tudo certo? Deu uma travadinha, voltamos. Qualquer coisa vocês falam aí. Deu certo? Voltamos? Tá, então vamos voltar aqui, ó. Eu estava falando que o amor é paciente, né? O amor é paciente, mas o amor é paciente, mas não é conivente. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é muito importante.
estar com a pessoa, conviver com a pessoa que divide ali o lar comigo pede paciência. Porque no final das contas todo mundo está aqui em obras. Só que essa obra, estar em obras, essa pessoa que divide comigo o lar, a gente precisa de visualizar muitas vezes nela que essa obra está em andamento. Tudo bem, você está em obras, de vez em quando a gente se fere, de vez em quando a gente se incomoda, mas eu percebo um movimento do querer crescer. Eu percebo um movimento da vontade de aprender, de ser maior, né? Porque se você está dividindo a existência com alguém que só te arrasta para trás, que breca a tua evolução, cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque de repente você está transformando um relacionamento em sacrificial. E um relacionamento sacrificial, ele só pode acontecer quando a gente tem um espírito muito evoluído de um lado e um espírito ainda muito atrasado do outro, né? E às vezes a gente quer ser mais evoluído do que de fato é. E a gente acaba adoecendo. Eu vejo muito isso acontecer. Muito isso acontecer. A pessoa tolera todo tipo de violência porque fala assim, mas eu não posso recomeçar. Mas agora já foi, eu casei, é para sempre, né? Cuidado, né? Nem sempre a gente tem evolução suficiente para isso. Discussão é normal. Respeita ali o silêncio, a digestão. Tem algo que eu aprendi, né, que é muito precioso, que, por exemplo, quando um casal discute, a gente não precisa resolver na hora. Não precisa resolver na hora. Tem gente que fala assim, não vai dormir brigado. Olha, tem hora que a gente precisa falar para o outro assim, eu preciso elaborar isso que aconteceu. Eu preciso refletir um pouco mais antes de dar uma resposta. Porque se eu for responder o que está vindo na minha cabeça nesse instante, a coisa vai piorar. Então eu preciso me acalmar para que quando eu te der uma resposta sobre o que aconteceu, a nossa fala, a nossa discussão, a nossa DR, eu não seja agressivo, eu seja assertivo, né? Isso é muito importante. Agora, tem gente que transforma, vamos falar assim, deixou de dar um tempo para digerir aquela briga, aquela desavença, aquela palavra e transforma em ruminar. É diferente de digestão de ruminação. Muito diferente, né? Digerir é resolver. Você me falou isso, eu vou acalmar, vou digerir, mas eu vou falar, olha, não gostei. Daqui para frente as coisas vão ter que ser diferentes. Ou então a gente entra num acordo, cada um segue seu caminho. Digerir tem a ver com maturidade. Agora, ruminar tem a ver com infantilidade. Quando você tem uma discussão e traz à tona assuntos do passado, situações e brigas do passado, você não está digerindo, você está ruminando. E toda vez que a gente rumina um assunto, você pode ter certeza, é infantilidade no relacionamento. Por quê? Porque deixou guardado uma coisa que tinha que resolver. Porque a gente está escolhendo ter razão. E numa briga entre casal, ninguém tem razão. A gente for atrás da razão, todo mundo perde. Então é preciso que se resolva como adultos uma situação. Sem que a cada briga, a cada desavença, a gente fique ruminando, trazendo coisas do passado. As coisas do passado precisam ser olhadas e resolvidas no presente. E não vir à tona a cada discussão, né? Então vamos continuar aqui. Aí Jesus fala assim, nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então o que Jesus fala para ela? Fala assim, olha, minha irmã, a vida da gente é muito breve. A vida da gente é igual a flor da erva. De manhã ela está florescendo e de noite ela já está desaparecendo. O lar é assim. As pessoas que hoje dividem o teto conosco, daqui a pouquinho está mudando de teto.
Daqui a pouquinho tá mudando de casa. Eu acho engraçado, né? É igual um Big Brother, né? Ali no comecinho, todo mundo é amigo, né? Não que eu assista, mas eu sei que o comportamento humano é esse. Depois de 30 dias, 40 dias, começam as desavenças. Começam a se mostrar reais. E é isso que acontece. E você vê que o mecanismo divino já entende isso. Aliás, claro que entende. A gente vive só 100 anos. No máximo ali, né? 100 anos, 100 e pouquinhos. Por quê? Porque você já pensou se a gente vivesse 200 anos, 300 anos? Como é que ia fazer para não se deixar ser afetado pelas coisas do passado? Por isso que existe o véu do esquecimento, né? Então continua aqui, ó. A sogra de Simão escutou, atenciosa, e ponderou. Mas Jesus tem criaturas que lutam e sofrem e, no entanto, nunca aprendem. O Cristo pousou nela os olhos, muito lúcidos, e tornou a indagar. Então o que ela falou? Falou, olha Jesus, tem gente que a gente tem carinho, a gente faz nossa parte, a gente tenta ser afetuoso, a gente tenta conversar, mas o bicho é cabeça dura, não aprende. E aí Jesus o que fala para ela? Irmã, o que você faz com as lentilhas que continuam duras depois que você passou pelo fogo? Mesmo que você tenha deixado 3 horas na panela de pressão, você tira, ela tá dura. O que você faz? Aí ela falou assim, essas daí eu tiro e jogo fora, jogo no monturo. Porque senão, se eu deixar lá no meio, pode quebrar um dente de quem for comer, ferir a boca de quem for comer. E aí Jesus fala o seguinte para ela, fala assim, acontece a mesma coisa com a alma que é rebelde às sugestões edificantes do lar. Então, aquela pessoa que age como a lentilha, que não se amolece no fogo das desavenças, que não se amolece no tratamento amoroso, ela vai ser jogada no monturo, vai ser jogada num local específico, num montinho separado de pessoas iguais a ela. Por quê? Porque são almas que a morte, ele fala aqui, a morte, grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai. Os corações que não cederam ao calor santificante serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Por que adubo? Porque o adubo, ele só serve. Ele só serve. O adubo, muitas vezes, ele é desprezado. O adubo, ele não é valorizado. Detrito da natureza. Ninguém olha um animal morto com bons olhos. Ninguém olha um monte de esterco com bons olhos. Mas é necessário que, às vezes, esse desprezo do contexto faça com que o orgulho e a vaidade daquela pessoa que se recusou a crescer pelo amor, cresça pela dor. E é isso que Jesus está falando. Trazendo para a nossa realidade, se você tem um ente querido, que você se esforça, se é um marido, se é um filho, se é um pai, e por mais carinhoso, amoroso, afetuoso que você seja, ele não muda. Calma, calma. O importante é a gente fazer a nossa parte. Fez sua parte? Fiz, Eduardo. Então, Jesus vira para você, Deus fala para você, deixa eu fazer a minha, porque a minha lei é de amor, mas é também de justiça. Então, cuidado. Cuidado para a gente não pôr na conta de Deus aquilo que compete a nós fazermos. Mas também cuidado para a gente não querer se responsabilizar por aquilo que compete a Deus. Porque, mais uma vez, às vezes a gente quer fazer tanto por uma pessoa e a pessoa não quer e a gente se perde junto dela. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, você está jogando corda, você está jogando escada, você está fazendo o que você pode e aí você cai na besteira de entrar lá dentro para tirar ela. Aí você não consegue sair. Por quê? Porque eu não tenho essa evolução. Então, essa é a fala de Deus. Para esses grãos de lentilha mais endurecidos, minha irmã, deixa que a minha lei vai agir. A minha lei é de amor, mas também é de justiça. E eu acho que a lição de hoje é essa.
E é isso aí, meus irmãos. Desculpem aqui ter dado uma pausinha aí pela desconexão, mas a lição de Jesus hoje é essa, né? Que a gente entenda, né, que o nosso lar, essa escola, né, que a gente foi colocado, né, dentro dessa sala de aula ali, não é por acaso, né? A gente está com as pessoas que está não por acaso. Então, você que está aqui, tem muita gente que falou assim, tô aqui no barquinho já faz 5 anos, faz 4 anos. Meu irmão, minha irmã, ó, responsabilidade vai aumentando. Quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado. Então, se você está aqui há muito tempo, você tem mais responsabilidade em cessar uma briga, em cessar uma desavença, do que aquele que nem abre uma lição, que não lê uma mensagem, que não lê uma folha da Bíblia, uma folha do Evangelho. Você pode ser sim a luz do teu lar, mas também não se esqueça de não forçar demais a tua luz ao ponto de permitir que os outros apaguem, porque você não consegue mais dar conta com isso. Busca sempre a ajuda, seja de Jesus, seja da espiritualidade, seja de um auxílio psicológico, se você precisar de um amigo, de alguém que traga uma boa palavra para você. A espiritualização é um recurso precioso para a gente poder estar nesse lar com os espíritos que a gente precisa estar para poder crescer, tá bom? Irmãos, semana que vem estamos juntos outra vez, se Deus quiser, na lição de número 3. Vamos terminar a nossa noite de hoje agradecendo, conectando, buscando uma prece, um momento de conexão. Hoje eu acho que eu não vou tocar, não. Hoje eu vou fazer uma prece, tá? Então eu vou te convidar nesse instante a fechar os olhos, a você sentar numa posição confortável. Respira fundo, meu irmão, minha irmã, nessa lição de hoje tão importante, onde a gente para, olha para o lar que Deus nos depositou, os filhos que são nossos, que antes de serem nossos, eles são de Deus, e Ele sabe e confia a nós, os filhos teus, mas também compreende a nossa limitação, porque nem Ele interfere no nosso livre-arbítrio. Então que a gente possa amar desapegando, amar confiando, que eu posso ir até um ponto no meu relacionamento, que eu seja um agente de paz, que eu deixe a razão de lado, mas que eu também não invalide o meu ser, que eu possa ter o direito à felicidade e que eu não me contente com migalhas de afeto, porque todo mundo pode e deve receber o amor em abundância. Então que nesse instante nosso coração se conecte com o de Jesus e nosso ser possa buscar no coração dele as energias necessárias para seguir em frente na escola da vida. Vou pedir para você dar as mãos com quem você está aí no seu lar. Se você não está com ninguém, você vai colocar a mão sobre o seu coração e vai sentir que Jesus coloca a mão sobre as suas mãos. Vai sentir que Maria coloca a mão sobre suas mãos, te medicando, te cuidando, te envolvendo nesse instante. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste.
Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita o Espírito Consolador derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a luz, dai-nos a fé, dai-nos a estrela guia. Dai-nos, Senhor, a tua caridade, o teu amor e a tua bondade. Obrigado, Mestre amigo. Ilumina nossa noite, nos visita em desdobramento, fortalece o nosso ser, hoje, agora e sempre, na viagem da vida. Que assim seja, Senhor. É isso, meus queridos. Um beijo na sua alma. Obrigado pela presença. Que a gente possa estar juntos na semana que vem, no capítulo 3. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.